Olá, boa noite a todos. Estamos começando agora mais um bate-papo das 6 aqui na TV Sim. Cumprimento também quem nos acompanha na Rádio Viva 106.1 e também pelo canal do YouTube. Hoje o bate-papo, como toda quarta-feira, o assunto é sobre saúde. Hoje nós vamos falar sobre a saúde das pernas, causas de dores vasculares e outras causas também referente à saúde das pernas. Lembrando que você pode mandar também perguntas pelo nosso WhatsApp, número 27 99 622 4547. Nós estamos aqui hoje com dois convidados, cirurgiões vasculares, Dr. Gustavo Kofler. Boa noite, Dr. Gustavo. Boa noite, Ricardo. E também com o Dr. Samuel. Boa noite, Dr. Samuel. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. E nós vamos falar sobre a saúde das pernas. A gente sabe que as pernas são uma causa, existem causas de dores nas pernas de várias formas, de várias causas. O que você pode falar sobre isso pra gente, Dr. Samuel? Quais são as causas de dores mais comuns que você acompanha no seu consultório, na sua prática clínica? Então, Ricardo, é muito comum a dor nas pernas, né? E a gente tem diversas etiologias que podem estar causando essas dores. Tem a dor de origem inflamatória, tem a dor de origem reumatológica, tem as ortopédicas, que são os traumas, e as dores arteriais e as dores venosas, que estão mais relacionadas com a parte vascular. A parte da circulação, né? Isso. A gente percebe também no nosso consultório que as dores vasculares, divididas entre arterial e venosas, têm uma predominância em alguns casos. Ô, doutor Gustavo, no seu consultório, na sua prática, qual é o tipo de dor vascular que mais procura atendimento? Bom, a dor mais comumente queixada pelos nossos pacientes no consultório são as dores venosas, né? Aqueles pacientes que desenvolvem varizes por algum histórico familiar, alguma doença associada, e a maioria dos pacientes são com dores de origem venosa mesmo. Tá. E a gente sabe que as dores venosas são comuns em alguns tipos de pessoas, né? Por que sente dor? Então, é verdade que as varizes doem? Quais são os riscos que essas pessoas têm? Quem são o público que mais sente dor nessas Normalmente, o público que mais procura por questões vasculares venosas é o público feminino. Cada 4 mulheres, 1 homem é acometido pelas doenças venosas, e isso é muito comum. Normalmente são dores em peso, dor em cansaço, associado a inchaço, né? Isso decorre pela dilatação dos vasos e pela chamada estase venosa, que é o que? O sangue nada mais nada menos que ele fica mais parado nas veias do que ele volta para o coração. Certo. Existem também os outros tipos de dores, que são as dores das artérias, que são 2 tipos de circulações diferentes. Como que funciona a dor da artéria, Dr. Samuel? Quais são os sintomas? Quem sente mais? Como que você percebe essas dores arteriais? Então, as dores arteriais são o inverso das dores venosas, né? São pacientes que têm algum acometimento vascular na parte arterial que impede que o sangue chegue na extremidade do corpo, principalmente nas pernas. Então o sangue não consegue nutrir aqueles tecidos, e aí causa dor pela falta da chegada do sangue, chegada do oxigênio, e aí esses pacientes queixam de dor devido a isso, devido a essa falta de circulação. Então foi bastante importante a gente perceber que a circulação é dividida em 2 pontos. O sangue que sai do coração e vai para as pernas, e o sangue das pernas que tem que retornar ao coração. E qualquer alteração nesse caminho que o sangue faz, dão dores diferentes e sintomas diferentes também. Nós estamos no inverno, doutor Gustavo. No inverno, alguns tipos de dores são mais comuns. Na sua prática, você percebe que dor dói mais e por quê? Então, normalmente, no período do inverno, os pacientes eles têm um acometimento maior das dores arteriais por conta da vasoconstricção causada pela diminuição da temperatura. Os vasos eles diminuem de tamanho, né? Eles fazem uma contração, impedindo que o sangue chegue nas extremidades, nos pés, nas mãos, né? Então a gente tem uma dificuldade por isso. A gente tem alguns pacientes que já são arteriopatas, que já têm problema de circulação prévia na parte arterial. Esses pacientes sofrem mais ainda, normalmente paciente idoso, diabético, hipertenso e portador de problemas de colesterol. Então, já tem uma circulação prejudicada por essas artérias já terem pequenas obstruções. E aí diminui com a temperatura, mais ainda, causando mais dor. Então a gente consegue perceber e deixar um alerta para a população que se você é um paciente que sente dor na perna ao caminhar, dor na perna ao fazer alguma atividade, na dor é uma queimação, uma cãibra,
pode ser de causa arterial e tem que nos procurar um cirurgião vascular para poder fazer essa avaliação. Como que a gente pode prevenir prevenir esse tipo de dor arterial nos pacientes, doutor Samuel? O que é que você percebe? Então, a primeira coisa é a qualidade de vida, né? As pessoas têm que estar com alimentação boa, perda de peso, tentar emagrecer, evitar hipercolesterolemia, tá? São as inicialmente principais. Atividade física é muito bom para isso também, porque mantém a circulação nos membros e sempre ser avaliada para identificar qual o problema, qual a etiologia do problema e quais serão as primeiras medidas a serem feitas. Porque precisa de um diagnóstico bem feito para a gente tratar exatamente de acordo às alterações que existem nesse paciente. Então, a gente percebe que a dor na perna por causa arterial é o colesterol alto que causa, diabetes, pressão alta. Então, todos os procedimentos que a gente faz para ter uma saúde bem estável, ele ajuda na prevenção. Principalmente o hábito de não fumar. Porque o cigarro na circulação, ele tem um efeito tóxico, que causa uma alteração dentro das artérias, que podem causar o entupimento. Causando esse entupimento, o sangue não chega nos pés como deveria. E aí causa os sintomas de dor, de queimação, de cãibra, pode fazer feridas na perna. E tem pacientes que precisam passar até por cirurgias para tratamento disso, né? Já no caso das veias, doutor Gustavo, como que você percebe que são sintomas e por que as varizes aparecem nas pessoas? Bom, então, a gente tem que começar primeiro pelo conceito de varizes, né? O que é varizes? Varizes é uma veia dilatada, tortuosa, que perdeu a função dela. Às vezes elas vão levar o sangue de volta para o coração. E dentro dessas veias, elas têm válvulas que impedem que o sangue retorne para o pé. E à medida que essas válvulas vão perdendo a sua função, ou por excesso de peso, ou por histórico familiar, ou por uma gestação, ou por sedentarismo, ou pelo próprio tabagismo, ou por uso de algum medicamento, essas válvulas vão perdendo a função e o sangue ele vai ficando mais estacionado naquela veia doente. Esse sangue que está parado ali, ele é identificado pelo próprio organismo e o nosso organismo ele tenta criar uma maneira de suprir essa necessidade que não está sendo realizada. Então ele começa a criar novos vasos, que não são nada mais, nada menos que são varizes, né? Que são veias doentes. Só que a gente só consegue perceber que é um vaso doente, ele não é um vaso sadio, né? Então, às vezes elas ficam dilatadas, tortuosas. A gente tem até sintomas de queimação, porque o sangue parado ele provoca um aumento de temperatura no local. E essas são basicamente as causas das dores, né? Pelo sangue parado mesmo, pelo refluxo, pela inversão do fluxo em direção ao pé, ao invés de ir para o coração. Então, pelo que você explicou, o sangue ele não retornando, ele aumenta a pressão dentro dos vasos, e como os vasos eles não conseguem trazer o sangue do pé de volta para o corpo, vai acontecendo o aparecimento de novos vasos. E esses vasos, eles podem ser dolorosos, ser grandes. Podem inflamar, pode desenvolver trombose. Era isso que eu ia perguntar agora. Ela pode desenvolver trombose pela estase venosa, pelo sangue parado ali, o sangue pode coagular e desenvolver tromboses superficiais, próprios das varizes ou até de veias superficiais que são fundamentais para a gente, como a safena. Certo. Então, o maior risco uma relação das varizes com a trombose, quais seriam? Bom, é exatamente isso. A gente tem o sangue que não está circulando como ele deveria circular. Uhum. Esse sangue parado, ele pode sofrer ação e desenvolver esses coágulos, impedindo mais ainda o retorno, tá? Aí a gente tem o entupimento do vaso, dependendo de se for um vaso superficial, ele pode causar dor, vermelhidão, o incômodo no local, inchaço, tá? E se for um vaso profundo, que é a temida trombose venosa profunda, que teoricamente aqui é mais perigosa, pode gerar uma embolia pulmonar, esse paciente vai sentir um inchaço muito importante, um endurecimento da musculatura e às vezes pode ficar com as pernas mais roxas, né? Então é uma cascata de sintoma. Então vale a pena assim, a gente prestar bastante atenção nos sintomas, né? Exatamente. Porque os sintomas de varizes tem algumas semelhanças e algumas diferenças com os sintomas de trombose. Isso. Quais são essas diferenças entre o inchaço da varize e o inchaço da trombose, Samuel, que você na sua prática clínica você consegue perceber? Então, esse inchaço da varize é uma coisa bem progressiva, não é uma coisa que começa do dia para a noite.
Então o paciente vai tendo alterações nas veias, vai tendo um edema discreto e as coisas só vão piorando. Essas alterações venosas, elas pioram muito com o tempo se nada forem feito. Lembrando também que durante vai piorando durante o dia e no final do dia é mais comum, se deita, né? Normalmente, os sintomas diariamente é justamente esse. O paciente que tem uma atividade normal, os hábitos normais de vida e fica muito tempo, principalmente em posição ortostática, muito tempo em pé, no trabalho, e acaba fazendo essa estase de sangue nos membros inferiores. E aí que dá os sintomas mais no final do dia, aquela sensação de peso. E já a trombose, como que funciona? A trombose é diferente. Geralmente é um evento agudo. É um evento mais... a dor e os sintomas são piores. E é um edema mais agudo. O que quer dizer isso? De uma hora para outra. Por exemplo, o paciente está com um membro bom num dia, no outro dia já está com muito edema que não consegue mais se mobilizar direito. Geralmente não é nas duas pernas, né? Isso. Não é nas duas pernas, geralmente é em uma só, mas é uma dor muito maior, os sintomas são muito maiores. Então, se o paciente tem uma dor, por exemplo, uma dor característica de trombose, que é diferente da de varize, que é numa perna só, começa de uma forma aguda, que tem uma relação de uma dor insuportável, o pé incha muito e não desincha durante a noite, o que ele deve fazer? Então, esse paciente que tem essa dor aguda, como a gente falou agora, ele precisa ser avaliado imediatamente. É um paciente que precisa ser assistido por um profissional da área, pelo menos da área clínica, para diagnóstico. E depois que diagnosticado, tem que ser iniciado um tratamento imediato pelos riscos dessa trombose aguda, que é o tromboembolismo pulmonar, que é um caso bem grave, entendeu? E aí a gente precisa estar diagnosticado e iniciar o tratamento imediatamente para evitar as complicações. Porque o tromboembolismo pulmonar pode levar até a morte, né, Ricardo? O trombo ele se solta da veia, né? Se solta da veia do membro e vai em direção à artéria do pulmão. Certo. E pode causar alterações... O paciente para de respirar, pode ficar uma coisa mais grave, precisar de CTI, né? Uhum. E a trombose, essa é a trombose venosa. Nas artérias, tem algum risco de trombose, doutor Gustavo? Como que funcionaria isso? Com certeza. Normalmente, esses pacientes que a gente já falou, arteriopatas, que já tem uma placa de gordura causando estreitamento, por ação dos pacientes hipertensos, que tem uma injúria nessas placas, eles podem recrutar elementos do sangue e causar trombose naquele local. Então, o paciente que já é arteriopata, ele pode ter esse trombo causado por pequenas lesões em cima da lesão que ele já tem acometido anteriormente. Certo. Entendeu? A gente entrando nesse tema, vale a pena a gente falar de uma característica do nosso tempo atual, que é o Covid. Sim. A trombose no Covid, ela tem alguma relação. A gente percebe que os pacientes que têm Covid têm um risco aumentado a ter trombose. Como que a gente pode fazer para o paciente que tem Covid não evoluir com uma trombose, ele deve procurar um vascular logo de imediato? Como que tem que ser feita essa avaliação? A gente no dia a dia tem visto muito isso, né? Então, assim, o paciente ele tem Covid, sentiu um pouquinho de dor na perna e já está preocupado. Tá certo, porque o paciente ele tem que se cuidar mesmo, mas nem sempre toda dor na perna é uma trombose, entendeu? Então, assim, a gente precisa avaliar, a gente precisa entender a forma clínica dos sintomas do paciente e tentar identificar o que pode estar acontecendo. Se é uma trombose, se é uma dor pelo paciente que ficou internado prolongadamente lá, sem se movimentar, né? E tentar identificar o que é causa vascular, o que é não. O que não é. Já está determinado que o Covid ele tem um componente vascular que causa inflamação de maneira generalizada, principalmente no pulmão, tá? Mas também pode acometer qualquer vaso sanguíneo, desde doença arterial, desde a trombose arterial até a trombose venosa profunda, que acontece o tromboembolismo pulmonar, que pode desenvolver o tromboembolismo pulmonar, e a gente tem visto frequentemente pacientes morrendo de tromboembolismo pulmonar súbito em pacientes que estão internados em UTI, essas coisas assim, né? Então, os pacientes que estão procurando consultório, eles vêm com queixas de dores nos membros inferiores, mas nem sempre é trombose. Mas como a gente sabe que a gente tem um componente vascular, esse paciente precisa ser olhado com cuidado, porque às vezes a gente se surpreende e realmente tem um trombo lá que pode ter passado despercebido. Esse paciente pode não ter feito o tratamento como ele deveria ter feito
e poderia ter corrido o risco que ele não precisava ter corrido. Uma coisa que a gente percebe também, pelo menos na nossa prática clínica, é que os pacientes que têm Covid, muitas vezes após o período de Covid, não só durante a internação, pode ter um caso de trombose, uma hipersensibilidade dolorosa das veias, mesmo no período após o Covid, até 30, 40 dias após a infecção do Covid. E aí vale a pena a gente alertar os pacientes que passaram por uma infecção de coronavírus, ficar atento às dores nas pernas. Se tiver alguma alteração, uma dor, um inchaço, uma dor localizada, uma dor generalizada, vale a pena procurar para poder fazer um exame e poder ficar mais seguro quanto ao risco de uma trombose. E a trombose, Samuel, como que a gente consegue tratar as tromboses assim, mais comumente? Então, as tromboses precisam, após o diagnóstico, a gente precisa iniciar o tratamento com medicação, né? O tratamento que vai, assim, impedir que essa trombose complique com o tromboembolismo pulmonar, que pode levar até a morte. E após esse tratamento inicial, a gente vai entrar com medidas para melhorar a circulação do membro, desse membro que foi acometido, até fazer a recanalização dessa veia que foi trombosada e a melhora dos sintomas gradual após esse evento agudo de trombose. Uma dúvida que os pacientes sempre têm, que vale a pena a gente deixar bem relatado aqui, eu pedi para o Dr. Samuel para falar, que a trombose nem sempre precisa de cirurgia. Na verdade, é até bem raro precisar. O tratamento ele é feito como? Então, é feito com anticoagulante, né? A gente inicia com anticoagulação plena, esse paciente fica totalmente anticoagulado e com medidas clínicas, que é o uso de medicações que melhoram a circulação das veias, tá? E o uso de melhoras do hábito, meia elástica, compressiva, fazer a compressão externa, né, desse membro para estabelecer a circulação. Repouso com membro elevado. Também né? É importante. Tá. Então a gente sabe que o tratamento da trombose tem que ser feito dessa forma. Nem sempre precisa de cirurgia. Na verdade, é muito raro precisar. É só em casos muito graves que a gente faz algum tipo de abordagem cirúrgica, né? Lembrar que é a trombose venosa, né? Que você está falando, né? É diferente da trombose arterial. A trombose venosa, na maioria das vezes, a gente trata clinicamente conservadoramente com os medicamentos. A cirurgia realmente é bem mais... A trombose arterial até tem alguns tratamentos que precisam ser feitos, que existem tratamentos mais modernos, tratamentos mais convencionais, que a gente pode até falar no próximo bloco. Isso. No momento nós vamos para o intervalo, nós voltamos daqui a pouco com mais dicas sobre saúde vascular. Boa noite a todos, estamos de volta com o Bate-Papo das 6. Hoje o tema é saúde vascular, dores nas pernas. Nós estamos aqui com o Dr. Gustavo, Dr. Samuel, que são cirurgiões vasculares, para falar sobre esse assunto. No primeiro bloco a gente falou um pouco sobre os riscos da trombose, a relação entre coronavírus e trombose, dores nas pernas. Agora nós vamos focar mais na parte das varizes. Existem hoje, assim, a queixa mais comum das pacientes que têm varizes são dores nas pernas, queimação, peso, cansaço. E antigamente, um dos procedimentos mais feitos para tratar esse tipo de alteração era a cirurgia. Hoje em dia, existem outras alternativas a esse tratamento, doutor Gustavo? Então, hoje em dia, a gente está cada vez mais deshospitalizando o nosso paciente, né? A gente tem alternativas, inúmeras alternativas para a gente tratar nosso paciente, desde aplicação convencional, aplicações de espuma, tratamento com laser transdérmico, tratamento com laser por dentro do vaso chamado endolaser, ou com a radiofrequência, que também é mais ou menos parecido com o endolaser. E esses tipos de paciente a gente consegue fazer ou com anestesia local, ou às vezes sem anestesia, apenas com algumas maneiras de resfriamento de pele para diminuir a temperatura e diminuir a dor desse paciente. Então a gente consegue tratar esses pacientes no nosso consultório, a gente consegue tratar esses pacientes em clínicas, em pequenos centros cirúrgicos com alta imediata, né, sem precisar de internação e procedimentos mais agressivos. Um desses procedimentos menos agressivos, antes dos procedimentos então, vamos falar sobre os tipos de tratamento que não precisa nem de tratamento, nem de cirurgia. Como que funcionam os remédios para tratamento de varizes, o que o paciente pode fazer para a perna não doer, como que a gente pode orientar esse paciente que não vai fazer um tratamento por enquanto? Primeiro são as mudanças, né, de hábito, como eu até falei mais cedo. O paciente ter uma alimentação saudável, ter hábitos de vida
saudáveis, atividade física, que é muito importante, né? E aí, depois do diagnóstico dessas alterações venosas, aí a gente começa a iniciar o tratamento clínico de fato, que seria o início das medicações. Essas medicações melhoraria o fluxo dessas veias doentes, entendeu? O uso de meia para aumentar a pressão na perna e retornar o sangue para o organismo, os outros tratamentos, que são os tratamentos minimamente invasivos, né? Que a gente comentou mais cedo. Para a gente definir que tipo de tratamento a gente faz, como que esse paciente vai ser tratado, como que vai ser o melhor tratamento para ele. Existe algum exame que a gente pode fazer, doutor Gustavo? Sim. Primeira coisa é o exame físico, o exame clínico que a gente faz no nosso consultório, né? E lembrar que todo paciente, mesmo que seja tratado de maneira inicial ou até na maneira mais agressiva, ele merece tratamento clínico, né? Merece ser orientado em relação às atividades, o sedentarismo, a abstenção do tabagismo, né? Então, essas maneiras gerais. Esses pacientes, eles normalmente chegam ao nosso consultório, eles são submetidos a um exame físico detalhado com realidades aumentadas para a gente visualizar veias mais profundas que podem estar acometendo as pernas desses pacientes. E depois disso, normalmente os pacientes são submetidos a um estudo Doppler para ver exatamente aquilo que a gente falou anteriormente. Se tem fluxo normal, se a direção do fluxo na veia está sendo habitual em direção ao coração, se está tendo refluxo, se o sangue está voltando mais para o pé do que indo para o coração. E a partir daí, a gente definir, a gente classificar esse nosso paciente de acordo com a nossa classificação e determinar o que é o melhor tratamento para ele. A gente tem que sempre tratar esse paciente de maneira individualizada, né? Um vai precisar de aplicação, outro vai precisar de espuma, outro vai precisar de endolaser, outro vai ter que fazer a cirurgia convencional como se fazia antes. Então, hoje em dia, a gente tem que estar preparado para fazer qualquer tipo de tratamento. Que como a gente trata o paciente individualizado, cada um vai precisar de um tratamento. Então, mas basicamente isso, né? Ele vai ser submetido a um exame físico e exames complementares para a gente definir qual a melhor conduta a ser tomada. Então, se você em casa tem dor na perna, queimação, peso, cansaço, sua perna incha em algum momento do dia, piora no final do dia, melhora ao acordar, pode ser uma alteração venosa. E às vezes a gente consegue tratar muitas vezes sem necessidade de uma internação hospitalar, sim, sem a necessidade de uma cirurgia, sem anestesia, fazendo no conforto da própria clínica, do próprio consultório. Uma dessas opções é o tratamento com espuma. Como que funciona esse tratamento com espuma, doutor Samuel? Então, Ricardo, o tratamento com espuma é uma técnica muito antiga já, que a gente vem usando e foi aperfeiçoando ao longo do tempo. Basicamente, é injetado uma substância, a substância se chama polidocanol, injetado dentro da veia doente do paciente, e essa medicação vai causar uma inflamação da veia, tá? Inflama a veia e para de ter fluxo naquela veia doente. Então aquela veia que não estava fazendo a sua função fisiológica, que vai retornar o sangue para o coração, então ela para de funcionar, para de ter fluxo ali, e ela para de causar dor, que vai diminuir o edema, porque todo o fluxo de sangue vai ser conduzido pelo coração pelas veias maiores da perna, que são as veias profundas. Então ela vai melhorar os sintomas, vai melhorar as queixas do paciente através desse mecanismo aí. E ela é chamada de espuma porque ela literalmente é uma espuma, né? É uma medicação líquida que a gente faz um processo no consultório, mistura ela com o ar ambiente, ele vai se transformar de líquido para um líquido espumoso, que ele consegue se propagar melhor nas veias doentes. É uma substância detergente, por isso que ela forma essa espuma, né? Certo. E aí faz essa inflamação e o paciente trata as varizes dele sem precisar retirar, que faz uma forma que o próprio corpo consiga absorver essa veia depois. Uma outra forma de tratamento seria o endolaser. Como que funciona o endolaser, doutor Gustavo? O endolaser não é nada mais, nada menos que uma fibra ótica, né, ligado a uma fonte emissora de energia, né, e a gente consegue fazer esse procedimento guiado por ultrassom, onde a gente identifica o vaso
principalmente a safena, por se tratar de um vaso mais retilíneo. Então, por se tratar de um vaso retilíneo, por se tratar de uma fibra ótica, a gente tem mais facilidade de tratar esses vasos retilíneos. Então, a gente punciona a safena como se fosse pegar uma veia para receber um medicamento, e por dentro do catéter a gente introduz essa fibra ótica e posiciona no local específico que você quer tratar. Então a gente tem uma facilidade até de poupar o vaso que está sadio, porque às vezes você não tem uma safena totalmente acometida com problema. E aí você vai lá e trata só parte da coxa, ou só a perna, ou só uma veia perfurante. Então essas são as facilidades de hoje em dia a gente conseguir tratar esses pacientes com técnicas minimamente invasivas. O que ele faz? Ele emite uma energia onde há uma desidratação da camada interna do vaso, causando sequencialmente uma fibrose. A gente trata realmente objetivando impedir o fluxo que estava com problema. Então a gente faz o quê? A gente fecha esse vaso, né? De maneira térmica ou de maneira de liberação de energia. Então a gente consegue perceber uma semelhança entre os dois tratamentos. Exatamente. Tanto a espuma quanto o tratamento endolaser, eles tentam tratar a safena sem precisar retirar. No caso do endolaser, é uma energia, uma temperatura alta, faz uma microcauterização, uma queimadura por dentro da veia, que é só dentro da veia, que aí essa veia se fecha e o sangue consegue circular pelas veias saudáveis. Lembrar, Ricardo, que assim, esses tratamentos eles começaram a se desenvolver em pacientes que não tinham a possibilidade de fazer um tratamento cirúrgico, né? Ou o paciente era idoso demais, tinha uma ferida na perna, precisava tratar, e a gente não conseguia levar esse paciente para o centro cirúrgico porque os riscos de uma cirurgia eram muito maiores do que os benefícios que eles tinham. Então foi se estudando e percebendo que esses tratamentos eles são capazes de tratar não só esses pacientes que tinham impossibilidade de tratar, com os pacientes dos estágios intermediários e avançados, com espuma, endolaser, radiofrequência. E vale a pena, assim, a gente explicar para o pessoal, o Dr. Samuel, qual é a vantagem de fazer um procedimento minimamente invasivo de um procedimento cirúrgico, convencional, que ainda é feito hoje, mas cada vez é mais substituído por esses procedimentos mais modernos. Qual a vantagem desses procedimentos mais novos? Ricardo, o procedimento mais convencional, que seria a cirurgia de varizes propriamente dita, é um procedimento que precisa de internação, é um procedimento mais traumático, porque a gente retira a safena do paciente, a safena doente, entendeu? Precisa de um repouso maior, então o paciente tem que ficar um período maior, afastado das suas atividades profissionais, atividades habituais. Então você está me falando que às vezes o procedimento de laser, espuma, o paciente não precisa nem se afastar do trabalho. Então, esses procedimentos minimamente invasivos, normalmente o paciente consegue voltar às suas atividades com menos tempo, entendeu? Isso. E voltar às suas atividades. Ou sem se afastar realmente. Uma outra dúvida que surge às vezes no consultório é o paciente que ele quer saber se todo paciente que tem varizes tem que tratar a safena. Quando que essa safena deve ser tratada? Como que é a orientação que você dá nesses casos? Ricardo, assim, os pacientes que desenvolvem... Às vezes o paciente chega lá com queixas de dores nas pernas, eles têm varizes, mas não tem problema de safena. Às vezes eles têm problemas de safena, gerando varizes mais calibrosas, que por sua vez geram varizes mais fininhas, que são os incômodos visuais, né? E nem sempre a gente precisa tratar a safena desse paciente. A gente tem que levar em consideração direção de fluxo, tempo de refluxo, diâmetro do vaso. Às vezes você pode ter uma safena com um refluxo que não é tão importante, mas com um diâmetro pequeno. Esse paciente ele não tem malefício por isso, entendeu? Aí você orienta fazer atividade física, mudar um hábito de vida. Normalmente esses pacientes eles retomam a sua vida sem sintomas. Então assim, nem todo paciente precisa tirar sua safena, nem todo paciente precisa tratar com endolaser sua safena, nem todo paciente precisa fazer espuma em safena, espuma em colaterais. Por isso que o paciente sempre tem que... Eu bato muito na tecla do exame físico detalhado. Sintoma do paciente. Às vezes o paciente ele tem sintoma, mas a causa não é vascular, entendeu? Como a gente falou no começo da entrevista, existem várias causas, né? Causa inflamatória, de dor, Então tem que saber detalhar direitinho, tratar individualizado,
que a gente sempre consegue beneficiar o nosso paciente. Não tem uma receita única, né, Gustavo? Não tem um procedimento não tem, único não que vai tem. atender a todos os pacientes que Exatamente. têm problema de varizes. Então a gente consegue perceber que a gente já falou dos tratamentos das varizes sintomáticas. Isso. Mas existe também um público dos nossos pacientes que nos procuram por causas estéticas. De vasinhos na perna, varizes que apareceram após um período de gestação, por exemplo. Esses vasinhos, eles têm tratamento sem cirurgia também, doutor Samuel? Ah, tem. Tem sim. Hoje a gente disponibiliza de algumas medicações que, aplicadas nesses vasos, que são as varizes e microvarizes da perna, elas conseguem parar o fluxo desses pequenos vasos e restabelecer a pele normal sem essas microvarizes, né? Que incomodam, que é a parte estética, que os pacientes queixam muito além da dor no nosso consultório. E isso, tratando as veias doentes, essa parte estética melhora muito. E aí tem os outros tratamentos mais estéticos que a gente pode estar melhorando isso aí também. Sabe uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes e eles têm dúvidas, assim, nossa, mas essa veia vermelha, na verdade aquilo ali está vermelho porque tem sangue passando. Isso é muito importante as pessoas saberem disso, porque assim, tá aparecendo e tá vermelhinho ali porque o sangue tá passando pelo aquele vaso, né? Então some a vermelhidão, some o vasinho, porque o vasinho se fecha e não passa mais sangue por ali. Isso é uma coisinha básica que às vezes a gente esquece de falar com o paciente fica com aquela ideia de que a veia que tá vermelha é aquilo que tá causando. Então assim, o tratamento sempre objetiva. Todo tratamento, desde o mais simples até o mais complexo, ele objetiva a gente interromper o fluxo nas veias doentes, né? Mesmo essas microvarizes, elas não deixam de ser umas varizes doentes, não são veias doentes, porém em estágio inicial. Né? Esse é um ponto muito importante de falar, porque às vezes o paciente vem no consultório e fala, doutor, eu quero tratar só essa veinha, só essas varizezinhas que apareceram. Só que o paciente tem que entender que durante o exame físico a gente consegue perceber que abaixo dessas veias pode ter uma veia nutrícia, que é uma veia reticular, que é uma varize interna, que a gente que está mandando fluxo para ali. Às vezes só aqueles vasinhos que estão ali em cima é um sinal de que tem algo por baixo. Por isso que se tem varizes, se tem os vasinhos, que mesmo sem sentir dor, mesmo sem ter inchaço, pode ter algo por baixo. Então vale a pena procurar um médico, um cirurgião vascular, um angiologista, para fazer essa avaliação para você ficar mais segura, mais tranquilo quanto a isso. Existem também os tratamentos de laser transdérmico que você falou no começo, doutor Gustavo. Como que é isso aí? Também são dispositivos de energia, porém a gente trata esses vasos diretamente na pele, né? A gente não precisa injetar nenhum líquido para fazer esse vasinho se fechar. Eles são, aí sim, realmente eles são destruídos, né? Mecanicamente, do meio externo para o meio interno, por uma fonte de energia. Então a gente destrói esses vasinhos, basicamente com essa liberação dessa energia direto na pele, direto na veinha que a gente tá identificando ali naquele momento. Uma coisa também que tem que ser falada, que não existe a melhor técnica. Sim, não existe a melhor técnica para aquele paciente. E na maioria das vezes, muitas vezes, a gente usa uma mistura de todas as técnicas, né? A gente faz um pouco de espuma, um pouco de escleroterapia simples, um pouco de endolaser. Então vale a pena sempre procurar um médico, um cirurgião vascular, um angiologista, para fazer seu tratamento de forma segura quanto a isso. Além desse tema, a gente tem outros temas para falar no próximo bloco. Nós ficando por aqui nesse bloco e nós te aguardamos no próximo bloco. Boa noite a todos, estamos de volta com o Bate-Papo das 6. O tema é saúde vascular, causas de dores nas pernas. Nos outros blocos a gente falou um pouco sobre trombose, varizes, tratamento não invasivo de varizes, como espuma, laser transdérmico, laser endovascular, escleroterapia. E a gente ficou faltando falar agora do tratamento convencional. Como que é o tratamento convencional de varizes, doutor Samuel? A parte cirúrgica, como que funciona? Então, a cirurgia basicamente, Ricardo, é a retirada, né? A retirada da veia safena magna, que é a veia importante na perna periférica, que se encontra doente. Depois de tudo aquilo que a gente falou a princípio, nos outros blocos, do diagnóstico, do exame físico, da avaliação vascular ser feita, diagnosticada essa veia doente,
a gente vai programar a cirurgia. A cirurgia são incisões na perna, e através dessas incisões a gente consegue retirar a safena. Então a cirurgia é basicamente isso, a gente retira a safena doente e os sintomas vão melhorando a partir disso, né? Então precisa depois de um repouso, o paciente precisa de um repouso importante, entendeu? Continuar com algumas medicações e fazer o uso da meia por um período prolongado, entendeu? É uma técnica antiga e que até hoje é muito usado. Então os pacientes vão melhorando. Lembrar que o tratamento clínico continua sendo feito, né? E o mais importante desse paciente é ele saber que a doença venosa é uma doença crônica, né? Esse paciente ele requer acompanhamento praticamente para o resto da vida dele. É uma doença progressiva, né? Exatamente, é uma doença paciente crônica que progressiva. vai ser operado agora, ou uma cirurgia convencional, ou um tratamento mais atual, mas ele não está livre de outras vezes adoecerem. Exato. É muito comum a gente ver pacientes, já fui submetido à cirurgia 4, 5, 6 vezes, já tive pacientes que operaram comigo pela 6ª vez, não comigo 6 vezes, mas eu posso ter sido o 6º a operar, entendeu? Então, o acompanhamento é fundamental, mas a pequena parcela desses pacientes, eles realmente retornam, então a conscientização tem que partir do paciente. Importante para o pessoal entender que as varizes, as doenças vasculares, elas não têm cura, elas têm controle, elas têm tratamento. A gente trata as veias que estão doentes no momento, mas a partir de um tempo que vai se passando, o corpo pode produzir novas veias. Uma veia que não está aqui hoje, que a gente não tratou porque ela não existia, com o tempo ela pode surgir, adoecer e ter que necessitar de um outro tratamento. Então sempre tem que ser feito um acompanhamento com um médico de confiança, um cirurgião vascular, e não só as doenças de veia, também as doenças arteriais. Hoje, por acaso, nós estamos comemorando o início do mês de setembro, que é o Setembro Vermelho, que ele é orientado ao tratamento das doenças cardiovasculares. Existe um acompanhamento com o cirurgião vascular, com o cardiologista, com o cirurgião cardiovascular, que é o cirurgião do coração. Tem até um pouco de confusão entre o cirurgião vascular e o cirurgião cardiovascular. Então fica bem claro que o cirurgião vascular é a parte das veias, das artérias, o cirurgião cardiovascular é mais a parte do coração. E o Setembro Vermelho, ele vem para orientar a população a procurar esses médicos, para poder fazer um check-up. Existe o check-up vascular, doutor Gustavo. Como que funciona esse check-up? O check-up vascular é uma campanha que vem ganhando força cada ano na nossa Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, tentando conscientizar os pacientes sobre as doenças vasculares. Então, assim, as consultas de rotina, elas vão servir para identificar problemas vasculares que podem estar obscuros, que os pacientes não estão percebendo naquele momento. Às vezes ele tem um problema de obstrução das artérias, tem um refluxo das veias safenas que que o paciente não percebe ou não sente sintoma, né? E então o check-up vascular consiste realmente numa consulta, num exame físico detalhado e exames complementares como o Doppler, tá? E o importante é salientar que esses pacientes que o check-up vascular é uma coisa periódica também. Como o paciente vai no cardiologista cuidar da hipertensão arterial, como vai no endocrinologista cuidar da diabetes, ele pode ir no nosso consultório do vascular, do angiologista de confiança, para cuidar da saúde vascular, né? A gente cuidando da saúde vascular, a gente previne as complicações, a gente consegue prevenir. Paciente que tem obstrução das artérias carótidas, se a gente identifica isso com antecedência, só fugindo um pouco do tema, a gente pode prevenir um AVC no paciente. A gente pode prevenir o aparecimento de feridas nas pernas, né? Tanto da parte arterial quanto da parte venosa. Então isso é conscientização. Check-up vascular ele serve nada mais nada menos para que você investigue as causas vasculares que possam te causar malefícios no futuro. E você tem que procurar um atendimento, um check-up vascular de forma de prevenção, antes de você sentir alguma coisa. Se você tem na família algum familiar, algum parente que tem alguma alteração, que tem uma tendência a ter alteração vascular, procure um cirurgião vascular, um angiologista, de forma para prevenir que não aconteça com você, ou se acontecer de uma forma mais breve, mais tranquila, com sintomas mais controlados, para você ficar seguro e você não ter uma complicação mais importante. Existem alguns mitos e verdades na nossa especialidade que é importante, que são sempre perguntados, que vale a pena a gente tirar aqui agora. Doutor Samuel, subir escada causa varizes?
Ah, não, Ricardo, isso é muito comum no consultório, né? Os pacientes perguntarem se alguma atividade física ou algum hábito, como subir escada, por exemplo, causa varizes. Toda atividade física é ótima para a circulação, tanto arterial, quanto venosa, quanto linfática. Então, assim, subir escadas não deixa de ser uma forma de estar exercitando, de estar movimentando o membro ali. E com certeza vai fazer benefício para a circulação, tanto arterial quanto venosa. Então, é um mito que subir escada Sim. causa varizes. Uma dúvida que existe é sobre o anticoncepcional. Os anticoncepcionais aumentam a chance de ter varizes, doutor Gustavo? Sim, então, por um tempo a gente achava que não, mas realmente elas causam varizes, né? Você consegue perceber o paciente te relatando que surgiram mais varizes depois que passaram a tomar o anticoncepcional. Mas tá bem mais claro que os sintomas de dores nas pernas são muito mais comuns do que o surgimento em si das varizes, tá? Por questões hormonais, o sangue ele fica mais grosso, né? Ele desenvolve uma hipercoagulabilidade e pode desenvolver varizes. Então o sangue ele tem um pouquinho mais de dificuldade de voltar para o coração. O próprio organismo começa a desenvolver desvios para tentar suprir essas necessidades, como eu falei anteriormente. E além do surgimento dos sintomas de algumas varizes, ele pode sim desenvolver trombose venosa profunda ou trombose venosa superficial. Então, diferente de subir escada, que é um mito, os anticoncepcionais Verdade. podem sim favorecer o aparecimento de Isso. varizes, principalmente em quem já tem tendência. Isso. E às vezes é um paciente que já tem outros fatores de risco, Isso. né, Gustavo? O paciente que tem história familiar de varizes, então usando anticoncepcional, pior ainda, ou facilita ou adianta ainda o início dos sintomas das varizes. Potencializa os riscos. E- Tabagismo e uso de anticoncepcional uma química perfeita para o desenvolvimento de trombose venosa profunda. Outro mito que existe é sobre a musculação. A gente percebe que alguns pacientes que fazem musculação têm as veias mais aparentes, que parecem que tem uma varize nos braços, varize nos pescoços, mas na verdade é um mito, porque quem faz musculação às vezes tem os vasos mais desenvolvidos, mas não deixam de ser saudáveis. Varize é um vaso que está doente, que não faz o fluxo que deveria ser feito de forma adequada. Então, quem faz musculação e tem veias aparentes, na maioria das vezes, são veias saudáveis, que são mais aparentes pela falta de gordura, pelas vezes estarem mais superficiais, estarem mais desenvolvidas. Então, musculação também é um mito. Uma outra alteração que chama a atenção é a paciente que está gestante. Aparecimento de varizes durante a gravidez, doutor Samuel. É fator que aumenta? Como que a gente pode ver isso aí? Ah, sim. Na gestação tem um aumento da pressão intraabdominal, né? Devido à gestação mesmo em si. E dificulta o retorno venoso dos membros inferiores em direção ao coração. Então causa uma estase nos membros inferiores e facilita a formação de varizes mesmo, tá? Então, às vezes, é muito comum no consultório, pacientes após a gestação aparecerem com aumento das veias, das microvarizes e das varizes propriamente dita após essa gestação. Então é um fator de risco sim, Ricardo. E vale a pena também a gente deixar bem claro que durante a gravidez, o tratamento ele deve ser evitado. Conservador, né? Exatamente. Como que você aborda as gestantes que vão no seu consultório e querem fazer alguma coisa? Isso, normalmente a gente orienta, explica que os riscos são muito maiores, tanto para ela quanto pro bebê, né? E todos esses pacientes, eles saem com orientações sobre mudanças de hábito. Repouso com os membros elevados, atividades físicas orientadas por um profissional habilitado, uso de meia elástica, movimentos com os pés, de flexão e relaxar, extensão dos pés, tudo objetivando a fazer o sangue voltar para o coração. Além do mais importante, deitar sempre do lado esquerdo, que a gente descomprime a nossa veia que traz o sangue das nossas pernas e o sangue flui para o coração com mais facilidade. Existe um outro mito que é bastante perigoso, que é o mito dos cremes e dos alguns outros aplicativos de luzes, de algumas coisas, LEDs, que dizem que fazem as varizes desaparecer. Isso é muito perigoso porque
Isso é um mito. Às vezes as pacientes, elas gastam bastante dinheiro com essas coisas, não resolvem, nos procuram para poder ser feito da maneira adequada. Então, não caia nessa, procure um cirurgião vascular, um angiologista, para fazer da forma mais profissional possível, até pela sua segurança e também, por incrível que pareça, para a economia de dinheiro. Porque senão você vai gastar algum valor numa coisa que não funciona. Acho que a avaliação do especialista é a coisa mais importante, né, nesse caso. Até para identificar se tem outros fatores de risco que pode estar causando a dor ou se a dor é realmente por um problema vascular. Então a avaliação com o cirurgião vascular é o mais importante nesses pacientes com dores, porque a gente vai conseguir identificar e tentar resolver da melhor forma possível, ou através de cirurgia, ou através de outras formas não invasivas, tá? Para tentar resolver o problema desse paciente. Esse paciente tem que ser bem assistido. Então, o programa de hoje foi sobre tratamentos vasculares de dores nas pernas. A gente alertou também sobre o Setembro Vermelho, que é um mês para conscientizar a procura de um profissional para o tratamento e prevenção de doenças vasculares. Eu agradeço a presença aqui do Dr. Gustavo Koffler, cirurgião vascular. Agradeço também a presença do Dr. Samuel Nolasco, cirurgião vascular. Obrigado, Ricardo. Eu me chamo Ricardo Perrone. Eu me despeço a todos vocês, lembrando que a reprise do episódio acontece na quinta-feira de manhã e nos domingos à tarde. Nós ficamos por aqui na Rede Sim, essa é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.